Tudo mudou também no meu ministério depois que eu entrei a primeira vez no mundo espiritual. Depois eu falo sobre isso. Se puder falar, se não der tempo, tudo bem. Não, pode falar, fica à vontade. Mas isso daí não sei se o pessoal que vai ouvir acredita, André. Inclusive, conta pra gente essa experiência. A primeira vez que eu entrei no mundo espiritual. Bom, na verdade, eu recebi um procedimento espiritual de Deus quando o nosso ministério era um ministério comum, que um anjo apareceu na sala da minha casa e me passou algumas estratégias. Para o meu ministério espiritualmente, para a minha vida espiritualmente, me falou alguns segredos. Esses segredos eu não vou partilhar aqui porque vai para um livro, tá? Mas a primeira vez que eu entrei no mundo espiritual, inclusive nós vamos escrever um livro sobre isso, né, pastora? Eu estava na casa, na época eu fazia visita, hoje eu não consigo mais atender essa demanda, mas na época eu visitava os ovelhas da igreja. E eu fui visitar um casal que brigava muito, muito mesmo. Eles brigavam demais. Eles viviam tendo muitos problemas de relacionamento entre eles e muitos problemas financeiros. E eu me lembro que nós estávamos na mesa, todos sentados, conversando normalmente. Eu não estava assim em oração, estava tudo normal. Eu me lembro que eu senti uma mão que bateu na minha costa, e quando bateu na minha costa a mão, eu olhei para trás, eu achei que tinha caído algum bicho, eu tive a sensação de um bicho caindo, algo caindo em mim. E quando eu olhei para eles ficaram assim, paralisados, se movendo bem lentamente. A pastora estava sentada aqui, se movia bem lentamente. Eu comecei a sair do meu corpo. E eu comecei a andar em sentido à parede da casa, ao pé direito da casa. Eu comecei a me mover sentido ao pé direito. Só que dentro de mim, eu olhava a mesa e eu olhava a parede, e dentro de mim veio algo. Eu nunca tinha entrado no mundo espiritual, mas veio algo. Eu falei assim, eu sei que tem alguma coisa acontecendo atrás das paredes. Eu quero saber o que tem por detrás das paredes. E eu comecei a ter coragem e andar. Eu atravessei a parede da casa. Quando eu atravessei a parede da casa, eu caí no mundo espiritual. O plano espiritual, o reino espiritual, onde existem anjos e demônios. E lá eu pude ver o demônio que atuava. Isso eu estou falando porque você crê, porque é muito sério isso. Eu pude ver o demônio que atuava contra aquela família. E aquele dia eu pude repreender o demônio que lutava contra aquela família. Nisso, a filha dele veio e me abraçou, né, pastora? Eu voltei, mas eu tinha repreendido o demônio, eu voltei. E eles, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa nesse dia, não dá para falar tudo, né? Mas eu voltei, o que aconteceu? E foi a primeira sensação, experiência que eu tive entrando no mundo espiritual. Acredite você ou não, isso deve fazer quase 10 anos. Depois desse dia, a vida dessa família mudou de uma forma radical. Como é a vida dessa família hoje, pastor? Eles têm um casamento consolidado, não brigam, eles foram exaltados financeiramente. Exaltados depois deste dia. Tanto o marido quanto a esposa. Por quê? Existem demônios que agem na vida de pessoas. Certo. Como que você tem resultado? Como que um grande médico tem resultado? Ele age exatamente na causa, não no efeito. Ok? Eu aprendi no mundo espiritual a agir na causa de alguns problemas. Ou seja, eu fui contra o demônio específico que lutava contra aquela pessoa, entendeu? Foi a minha primeira experiência. Eu saí de lá aquele dia, eu falei pra pastora assim, eu chamo ela de Vika, né? Eu falei, Vika, eu tive uma experiência hoje. Ela falou assim, amor, primeiro ela falava assim, você tá pálido, o que aconteceu na mesa? Conta pra mim o que aconteceu na mesa. Você ficou pálido, sumiu, saiu de lá, assim, não fisicamente, né? Ela não viu eu, mas ela me viu saindo como pessoa dali. Ele paralisou. Paralisei. Eu falei assim, eu tive uma experiência hoje incrível. Eu entrei numa outra dimensão. Eu comecei a pesquisar na internet, eu falei assim, alguém deve ter entrado, porque eu queria trocar informação sobre isso. Conversar com alguém que passou pela mesma experiência. Para saber, e na época eu não encontrei ninguém, e aí eu aprendi a entrar em alguns momentos, em algumas causas específicas, por detrás das paredes.
que vai ser inclusive o nome do meu livro, vai se chamar Por Detrás das Paredes. O que acontece dentro do mundo espiritual. Eu entro no plano espiritual. Eu sei que você é uma pessoa de fé, por isso e as pessoas estão nos assistindo. Eu sei que talvez muitas pessoas vão criticar isso, mas isso é real. Eu tive agora uma experiência com um rapaz, que um senhor empresário que eu cuido diretamente, que morreu por 13 minutos. Ele morreu por 13 minutos, foi entubado na UTI. O médico falou assim para ele, falou para a família: se ele se recuperar, ele vai ficar com muitas sequelas. Eu entrei no mundo espiritual pela vida dele. A mulher dele me ligou por chamada de vídeo. Ele estava na UTI, entubado, totalmente em coma, sem possibilidade de voltar. O médico falou que ficaria com vários traumas neurológicos. Eu comecei a orar. Eu peguei e falei assim para a esposa dele: coloca a mão na testa dele. Eu entrei no mundo espiritual, repreendi o demônio correto de morte, acessei a mente dele. Quando eu voltei, eu falei para a esposa no telefone, eu falei assim, a pastora do meu lado, eu falei assim: nós sopramos em você, através de Deus, o sopro de vida agora volte. Ele fez assim dentro da UTI, abriu o olho, voltou, a enfermeira começou a chorar, a família começou a chorar, eu comecei a chorar. Isso daí... Foi tão forte, né, cara? Ele voltou na UTI, ele voltou. Isso daí era impossível. Todo mundo começou a chorar. Ele voltou, ele abriu o olho, voltou, começou a falar, desentubaram ele. No outro dia, ele já estava no quarto. No outro dia, 2 dias depois, ele já estava com alta em casa. Algo assim, sobrenatural. Por quê? Eu repreendi o demônio correto. E ele teve uma experiência. Bom, isso aí eu devo falar ou não? Porque é muito forte. E ele teve uma experiência. Quando ele ficou ruim, eu fiz um procedimento de entrar no mundo espiritual pela vida dele. E dentro do mundo espiritual eu falava para ele assim que ele não iria morrer. Eu falava assim, é uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Eu falava assim que ele tinha profeta. O empresário chegou de uma situação muito difícil, nós oramos e Deus levantou ele. Eu falava assim, você não vai morrer, você tem profeta. Quando ele voltou, eu fui visitar ele na casa dele. Ele falava assim, você esteve comigo enquanto eu morri. Eu falei, estive. Ele falou assim, você pegava na minha mão, andava comigo e falava assim, eu não falei para você que eu era profeta? Você não morre. Falo daquilo também ou não? Que aconteceu? Pode falar. Lá de São Vicente? São Vicente que foi aqui? São Vicente. Não teve as enchentes de São Vicente lá? Foi São Vicente, lá na Baixada? Foi isso, né? Quando ele praticamente morreu, aquilo aconteceu 3 dias depois e ele ficou em coma. Ele não sabia, não acessou reportagem, nada. Ele falava assim, e você me levou naquilo que aconteceu lá, em uma tragédia que aconteceu no Brasil, e você falava assim, ó, eles aqui se foram, mas o Senhor não morre. Isso ele relata, isso daí que eu estou falando, eu não sou itinerante, entendeu, André? De ficar brincando com a fé de ninguém. Isso que eu estou falando, relatado por vídeo, por pessoas, por testemunhos. Não, eu okay? acredito, cara, o mundo espiritual, ele existe e é real. O mundo espiritual, ele de fato, ele é real, ele existe. Tanto que a gente tem, por exemplo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade. E eu aprendi a entrar no mundo espiritual. É o mundo mesmo, é atrás das paredes. E lutar contra os demônios corretos, contra o demônio correto que luta contra as pessoas. Ou seja, atacar realmente a causa. Qual é o demônio que está lutando contra essa pessoa? Qual é o nível dele? Quem ele é? Atacar efetivamente a causa. É por isso tantos resultados que eu tenho no meu ministério. Por quê? Além de eu entrar no mundo espiritual, eu tenho a questão da visão aberta, espiritualmente. Então, geralmente, eu repreendo os demônios que estão atuando contra aquela pessoa. Mas depois que eu entrei no mundo espiritual, a primeira vez, a experiência que eu tive nessa casa, o meu ministério mudou radicalmente, o antes e o depois. Por quê? Porque eu acredito que esse lugar que eu entrei, poucas pessoas no mundo entraram. Entendeu? Porque é algo muito forte, é sobrenatural.